Lima, sua esposa Diná, a todos os amados irmãos dessa casa de oração, a todos que estão aqui, né, visitando como eu nesta noite. Louvado seja Deus. Quero agradecer a vida do meu esposo que me acompanha, da minha filha Esther e da minha pastora Gisele. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Né? E eu quero dizer para a igreja que eu sou muito feliz, viu, pastor? Fiquei feliz de estar aqui nesta noite. Já faz quanto tempo que a gente não se vê? Já faz um bom tempinho, né? Foi antes da pandemia. Glória a Deus. Vocês estão felizes de estar revendo os amados irmãos. Glória a Deus. Viu? Louvado seja Deus. Queridos, sabe aquele louvor que diz: foi por causa dele? Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. Foi por causa dele. Jesus, oh glória. Mas queridos, é por causa dele que nós estamos aqui nesta noite. É por ele, para ele, todas as coisas. Aleluia. Quantas pessoas eu tenho encontrado na rua e têm dito: bispa, eu parei por causa de um casamento, eu parei porque um emprego se fechou a porta, eu parei por um motivo ou por outro. Ei, queridos, por causa dele, nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós precisamos segurar as mãos dele e ir adiante, porque ele tem coisas grandes para mim e para você, ele tem liberações do trono para mim e para a tua vida nesta noite. Quantos têm permitido a circunstância parar, mas que nesta noite nós sejamos corajosos, perseverantes, determinados na presença dele, porque é por causa dele que nós estamos aqui, é por causa dele que nós vamos morar em mansões celestiais. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória seja a Deus! As mãos de Jefferson de Comanás, Xaramandei de Comanás, assim que a missão das que dizia o Senhor: eu vou mandar provisão para este lugar, vou mandar coluna forte e enorme para esta casa de oração. O tempo aqui será pequeno, Amada Comanás, porque eu vi meus olhos da fé esse lugar cheio. Amada Comanás, de Comanás, diz o Senhor: sou o Senhor desta obra, sou o Senhor deste lugar, eu cuido, eu servo. Amada Comanás, de Comanás, grande será o meu momento aqui no final do ano, diz o Senhor nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, Eu creio. no livro do Gênesis, capítulo 35, versículo 1. Glória a Deus. Foi a palavra que Deus me deu para esta noite, para esta casa de oração. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 35, versículo 1 diz: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Querido, somente esse versículo. Talvez foi o momento mais difícil na vida de Jacó. Porque nós sabemos, queridos, que ele estava ali no vale de Jaboque. E aquele vale de Jaboque era o vale do tratamento. Era o vale a qual o Senhor levou o seu servo para ter experiências extraordinárias com ele. Nós sabemos que era um lugar aonde Jacó iria se render totalmente a Deus. Aleluia. Até porque Jacó sabia que naquele exato momento a qual ele ficou sabendo que seu irmão
mas agora os meus olhos te veem, agora eu tenho experiências com o Senhor, agora eu tenho intimidade com o Senhor, agora eu contemplo a face de Deus, aleluia. Então entenda, depois de tudo que você passar, você vai ver o quanto o Senhor estava no controle, o quanto o Senhor foi contigo, o quanto Deus te sustentou e o quanto você era forte. Glória a Deus. Aleluia, que processo que eu passei, pastor, que quando chegou no final eu falava, Deus, eu não sabia que eu era forte dessa forma, porque tem hora que eles que vêm uma pancada, e há pancadas que vêm generosas para te prostrar, para te derrubar, mas o Senhor é aquele que nos escolhe, aquele que nos nomeia para ir e dar frutos, é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que nos ajuda nos momentos mais adversos. E neste momento, queridos, na vida de Jacó, Deus estava com ele, Deus estava sustentando o seu filho, e depois de tudo que nós passamos, nós vamos conhecer melhor a este Deus, nós vamos saber verdadeiramente quem ele é. Quando você finda um processo e você olha para trás, você vai falar desse Deus com propriedade. Você vai falar de um Deus que realizou na sua vida. Você não vai falar de um Deus que realizou na vida do irmão. Não, 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 não. Você vai falar de um Deus que realizou em você. Que você viu ele face a face, agindo, operando e derramando e proporcionando um milagre na sua vida. E não tem coisa mais linda, querido, do que o testemunho que podemos reconhecer quem ele é. Aleluia. E muitas vezes o inimigo ele vem contra nós, querendo fazer que a gente desista, que a gente venha largar o Senhor. Para cada luta, queridos, haverão vitórias na nossa vida. Para cada luta, haverá bênçãos do Senhor na tua caminhada com Ele. E quando nós voltamos aqui para o versículo, ele diz
mais jeito, você não vai conseguir, é o teu fim. Mas Deus diz pra mim e pra você nesta noite: se levanta, porque eu tenho novidade de vida pra tua vida. Eu tenho mudança nesse cenário. Vai ter reviravolta, vai ter liberdade de Deus, vai ter manifestação de poder sobre essa vida. Louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus está dizendo: se levanta nessa noite e já começa a me glorificar e continuar o culto de ação de graça, porque tem novidade de Deus. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia de boas novas. Tem novidade de Deus pra frente aqui. Tem novidade de Deus aqui. Eu não sei o que você está esperando da parte de Deus, mas conte os dias, porque o Senhor está movendo. A ordem já foi dada no trono de Deus. A ordem já foi liberada. O anjo do Senhor já está vindo na minha continuação nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Glorificação da glória. Porque Ele está movendo. Ele está liberando. Aleluia. Louvado e agradecido seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, oh Quando glória. nós vemos Deus chamar Josué também estava prostrado, desanimado. Moisés, seu mentor, agora era morto. Mas Deus dá uma ordem para ele: Josué, levanta-te. Josué, esforça-te. Josué, anima-te. Josué, vai, porque eu sou contigo. E essa é a ordem de Deus para mim e para você nessa noite. Queridos, não adianta o inimigo se levantar porque ele vem por um caminho, mas por 7 ele tem que retroceder, porque o Senhor, ele está no controle da minha e da tua vida. O Senhor está dizendo: se levante e suba. Aleluia, porque quando estamos no meio da tempestade, nós precisamos colocar uma bússola para saber aonde ir. Era o que o Senhor estava dizendo aqui para ele: Jacó, levanta-te e sobe. Quando Deus manda ele subir, Deus estava dando uma direção. E bússola é sinal de direção. A palavra de Deus é direção para a nossa vida. Ela é a nossa bússola. O salmista, lá no Salmo 119, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então Deus, ele estava dando uma direção aqui para Jacó, porque eles não basta nós nos levantarmos, ir adiante, aleluia, sem saber para onde ir. Nós precisamos de direção, nós precisamos ser guiados. Se você não sair do lugar, se você ficar estagnado onde você está, a luta e a adversidade virá sobre você e ela vai te empurrar para baixo. Por isso que o Senhor estava dizendo para ele: se levanta e sobe, porque se nós não nos levantarmos e sermos direcionados pelo Senhor, a tendência vai ser caminharmos na direção errada. A tendência vai ser nós pegarmos atalhos, desvios que o Senhor não tem para a nossa vida. E Deus estava direcionando seu filho aqui. Nós não podemos andar por andar. Nós não podemos, queridos, tomar decisões por tomar. Nós precisamos entender que o Senhor, ele direciona os nossos passos. O Senhor está no controle da nossa vida. E quando ele estava dizendo para ele subir, o Senhor estava dando diretrizes para a vida do seu filho. E nesta noite o Senhor está dando diretrizes para a vida aqui neste lugar. Eu não sei se você está pedindo direção para algo da parte de Deus para a tua vida, mas o Senhor já está dizendo: estou eu dando a direção. Eu vi uma seta direcionada sobre cabeças aqui, o Senhor direcionando, o Senhor guiando, o Senhor dizendo qual é o caminho, qual é a porta, qual é o lugar, qual é o papel, eu não sei, mas o Senhor está direcionando a tua vida nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Fiel, exaltado. E ele vai dizer para Jacó: levanta, sobe e vai até a Betel. E o que é Betel, bispo? Betel é a casa de Deus.
da palavra do Senhor. Deus diz para ele: levanta-te, sobe e vai a Betel. Ou em outras palavras, vai na minha direção. Diz para as pessoas que estão aí do teu lado: Deus, Ele quer dirigir a sua vida. Diga para essa pessoa que está do teu lado: Deus quer dirigir a sua vida. Sabe que todas as vezes que nós andamos na direção de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos. Aleluia. Nós vamos ser bem realizados. Eu costumo dizer para o pessoal lá no meu ministério que quando Deus não está no negócio, chuta porque não é. Né? Chuta! Porque grandes negócios só são grandes negócios se Deus estiver no controle. Se Deus estiver na direção, não. Se Deus não tiver. Se não tiver, já mandou uma palavra. Para, espera. Ou não vá. Porque não é o que Deus tem para você. Mas se Deus estiver no controle, vai adiante. Se o farol estiver verde, passe. Mas se ele estiver amarelo, vermelho, vai. Vai. Oh, glória. Porque Deus dá direção, queridos. Vai dar certo. Deus dá direção, você vai contemplar a tua vitória. Deus dá direção, você ainda vai dizer: meu Deus, veio melhor ainda do que eu estava esperando. Porque a bênção de Deus, ela vem para enriquecer e não para acrescentar dor na nossa vida. Se acrescentou dor, é porque ainda era a direção de Deus. Então temos que estar atentos. E Deus estava dando uma diretriz aqui para a vida do seu filho. Queridos, nós não podemos andar por andar sem direção. Porque quando andamos sem direção, a ribanceira, a morte acerta na nossa vida. Nós precisamos andar na direção de Deus, porque a direção dela é a melhor para mim e para você. Então nesta noite, seja como aqueles que confiam no Senhor do Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Entregue teu caminho a Ele, confia nele, porque o mais Ele fará. Aleluia! Quando nós entregamos o nosso caminho a Deus, quando nós deixamos Ele direcionar, queridos, Ele vai nos proporcionar o melhor dele. A vontade dele para mim, para você é boa, perfeita, é agradável. Não tem como não viver o melhor de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Aleluia! Então nessa noite, entrega tudo nas mãos do Senhor. Nós temos dificuldade, pastora, de entregar. Nós temos dificuldade de colocar tudo na mão de Deus. Nós queremos entregar uma parte, mas não queremos entregar outra. Queremos fazer uma entrega superficial, uma entrega, aleluia, rasa. Mas Deus não quer nada raso. O Senhor não quer nada superficial. Ele quer uma entrega total. E quando você entrega total, querido, e confia nele, tudo Ele fará na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Boa, Jesus, é a tua palavra. Sobe a Betel, Jacó, e habita. Quando Deus fala de habita, de habitar, não tem como não se lembrar do Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus fala para Jacó ir e habitar. Por que Deus não fala para Jacó só dar uma passadinha lá em Betel? Deus não diz, só dá uma passadinha lá, rápida, e continua a sua caminhada. Não! Deus diz para Jacó para ele habitar, porque habitar é fixar residência. Ei, quantas pessoas hoje ficam pulando de galho em galho, de igreja em igreja? Aleluia! Quantas igrejas, quantos lugares que nós já passamos, queridos? Quantos anos nós ficamos nestes lugares? Muitas pessoas não têm residência fixa. Muitas pessoas não têm raiz em um lugar. Eu digo para os irmãos que, olha, eu me converti em 1998. Já faz mais ou menos uns 25 anos que eu estou na presença do Senhor. Glória a Deus. De lá para cá, irmãos, eu só passei por 4 lugares. Eu sempre fiquei em lugares fixos. Glória a Deus. Nunca fui de pular de galho em galho, de igreja em igreja. Também nunca fui de ficar visitando a igreja quando eu estava no meu ministério. Uma vez ou outra eu ia para uma apresentação, ou quando tinha um convite, algo assim. Mas eu tinha residência fixa. E nós precisamos ter residência fixa, porque se você não tiver residência fixa, você não
Mas o Senhor Jesus, Ele quer que eu e você, quando estamos na casa dEle, na presença dEle, crescendo com Ele, que nós venhamos buscá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, que nós o busquemos, que Ele não é aquilo que Ele pode nos proporcionar, mas verdadeiramente por aquilo que Ele é. E nós vamos estar cumprindo lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que é o culto racional, o culto com entendimento, o culto a qual nós entendemos a quem nós estamos adorando, a quem nós estamos buscando, a quem você está venerando neste momento. Você não está mandando honra para qualquer um, você está dando honra ao Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te elegeu, te nomeou sobre a terra. Aleluia! Tudo isso envolve nós habitarmos, nós temos residência, nós fixarmos os nossos pés diante da presença do nosso Deus. Aleluia! E eu tenho certeza, queridos, que depois que você entra na casa de Deus, que você adora, que você se humilha, que você busca a face dele, que você declara a palavra de amor eterna a ele. Depois de tudo isso, você pode apresentar a sua lista, que ele vai ter prazer em realizar, de cumprir, em proporcionar, queridos, as pequenas e grandes coisas sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas a adoração vem primeiro. A entrega vem primeiro. É verdade. A busca vem primeiro. Aleluia! E quando nós realizamos todos esses passos, Ele tem prazer em liberar na minha e na tua vida o nosso pedido. Não perca a oportunidade nesta noite de estar diante deste Deus, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E para habilitar, queridos, eu preciso ter perseverança. Aleluia! E Ele ainda vai continuar dizendo aqui na palavra: sobe a Betel e habita ali. Aleluia. E eu pergunto para você nesta noite, qual é o teu endereço espiritual? Não existe vida com Deus sem endereço, queridos. As pessoas que não têm endereço, como eu disse aqui, são pessoas sem compromissos, são pessoas sem responsabilidades, que muitas vezes vão numa igreja, bagunçam com a igreja e depois vão embora e deixam a bagunça para o pastor resolver. Eu já vi diversas vezes pessoas fazerem isso. Já vi pastores que tiveram problemas porque convidaram pessoas que não tinham endereço, que não tinham uma igreja que respondia por ele por detrás, e depois passou pelo processo por causa dessa situação. E sem compromisso, queridos, com Deus, Deus não tem compromisso conosco. Deus não vai se responsabilizar pelos nossos atos. Então nós precisamos, aleluia, ter identidade, nós precisamos ter endereço, nós precisamos fixar residência, aleluia. Tem pessoas que eles vêm ao culto uma vez por semana, não importa que você venha uma vez por semana, se é o dia que Deus está te proporcionando, venha, faça o teu melhor diante do altar do Senhor, mas Ele também te permite estar em todos os cultos da semana, venha em todos os cultos da semana, adorar, bem dizer, ajudar a obra. Para que o Senhor e o nome dele, aleluia, seja glorificado sobre a tua vida, aleluia. Deus, Ele não trabalha com emoção, Deus, Ele trabalha com lapidação de caráter. Louvado seja Deus. E Deus, Ele nos quer por inteiro nesta noite. O Senhor não nos quer pela metade, o Senhor não quer apenas, aleluia, o nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso amor. Ele quer tudo, tudo que está sobre a nossa vida. É para Ele e por Ele, para Ele, todas as coisas. A palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Então tudo que você efetuar na casa do Senhor, efetue para a glória de Deus. Muitos têm feitos para o homem, aí se frustra, aí fica decepcionado, aí quer parar no meio do caminho. Não, irmãos, faça para o Senhor. É para Ele, é para Ele, a casa é dele em primeiro lugar. É por amor a Ele, por amor às vidas que vão adentrar nessa casa de oração, que nós precisamos fazer o nosso melhor. E continuar, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu nem perguntei. Posso ir, pastor? Pode. Ele diz: levanta-te, sobe a Betel, fica ali e edifica. Louvado seja Deus. Com Deus não existe pré-moldado.
Pré-moldado é aquilo que você compra, pronto e monta. Deus, Ele quer relacionamento. Deus quer edificação. Deus, Ele quer fundamento nas nossas vidas. Deus quer que eu e você firmemos os nossos passos sobre a rocha. Deus, Ele quer que nós construímos um relacionamento com Ele e Ele conosco. Deus, Ele não está interessado só apenas nas nossas necessidades, não. Deus, Ele quer saber os seus segredos. Deus, Ele quer te conhecer por completo. Deus, Ele quer fazer morada em mim, em você, em todo o tempo. Aleluia! Eu vi um pregador tempos atrás ele dizer, que numa pregação, que Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão esplendoroso, queridos, que Ele nos criou com uma capacidade única, com uma digital de adoração. Você sabe o que é isso? Você é único. Quando você começa a adorar aqui embaixo e chega lá em cima, a tua adoração, Deus sabe que é você. A tua digital de adoração, não existe outra. Então, se você não adorar, ela não vai chegar lá, porque o outro não pode fazer por você. Então, adore e diga ao Senhor, porque Ele tem ansiedade, Ele espera, Ele tem expectativa de ser adorado, de ser honrado, glorificado, venerado. Ele espera que verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade diante do altar dele. Aleluia. Essa frase, né? Que nós temos uma digital única de adoração, querido. Nós somos adoradores por excelência diante do altar do Senhor. Ah, bispa, mas eu não tenho uma voz tão bonita, não importa. Se é da alma, se é do coração, o Senhor, Ele recebe. O Senhor tem expectativa. Ele fica lá esperando. Quando nós chegamos na casa de Deus, ou quando você vai ter um particular com Ele, Ele olha para você e só fica esperando. Ai, será que ela vai me adorar? Será que Ele vai me adorar? Ele fica na expectativa, querido. Deus. Glória a Deus. Aleluia, que nessa noite Ele não só fique na expectativa, mas que você levante Ele no trono com o incenso da adoração. Aleluia, porque a adoração move Deus na nossa direção. A adoração, ela muda a atmosfera. A adoração, ela
filho a Abraão. O filho que ele tanto esperou. Quantos anos ele esperou? Em algum momento o filho começa a tomar o lugar de Deus no trono do coração de Abraão. E por isso Deus pediu o filho. E tem coisas na nossa vida que começam a ocupar o trono do Senhor no nosso coração. E nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Deus não divide a glória dele com ninguém. E quando Deus, ele olha para nós e vê no nosso coração que ele não está no trono, ele vai pedir para você sacrificar. Ele vai pedir para você renunciar. Ele vai pedir para você subir no Monte Moriá, porque o Monte Moriá significa entrega. Lá no altar, lá no sacrifício. E queridos, não tem coisa mais maravilhosa do que quando nós entendemos que nós precisamos sacrificar. Glória a Deus. Que nós precisamos entregar. Aquilo que o Senhor está dizendo que precisa abrir mão, que precisa tirar, que precisa sair do lugar que é exclusivo dele na nossa vida. E queridos, são tantas coisas que acontecem conosco que é muito fácil outras coisas tomarem o lugar do Senhor, se nós não vigiarmos. Às vezes um carro, uma casa na praia, um emprego novo. Lá no meu ministério acontece muito isso. As pessoas chegam lá todas quebradas. Aí Deus vai e abre a porta. Quando Deus vai e abre a porta, o que acontece? Pastoras, vai embora, não volta mais. Meu Deus. O emprego tomou o lugar de Deus. A casa na praia tomou o lugar do Senhor. E quando o namorado, então, nem se fala, né, irmãos? Fica tão apaixonado que aquela paixão, aleluia, começa a colocar o namorado, o noivo, no trono do coração, aonde é o lugar do Senhor. Deus, ele quer ser único na nossa vida. Aleluia. Por isso ele disse para Jacó aqui: vai, Jacó, e edifica um altar, porque o altar é o lugar máximo da nossa intimidade com ele. E para ter intimidade com ele precisa ter renúncia, tem que ter exclusividade, ele tem que ser único, na sua vida ele tem que ser primeiro, ele tem que ser primeiro. As outras coisas ele irá acrescentar, mas ele tem que estar em primeiro lugar. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Glória. E é tão lindo quando nós olhamos para Abraão, uma fé tão obediente, porque quando ele entendeu que outra coisa estava ocupando o trono de Deus, rapidamente ele se levantou, pegou o filho, pegou o cutelo, pegou a lenha, pegou o jumento, pegou os servos e foi sacrificar o que tinha que sacrificar. E que nesta noite, irmão, se tem algo na tua vida que está ocupando o lugar de Deus, rapidamente obedeça, rapidamente dá um altar e entrega, rapidamente renuncie a Abraão, para que você possa viver as promessas de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia, não tem cumprimento de promessa sem renúncia. É verdade, Não Deus. Porque só depois que Abraão provou que verdadeiramente ele entregou o filho que Deus falou que ele ia ser uma descendência numerosa sobre a terra. Jesus. E foi tão lindo que até hoje ele é considerado em todas as religiões do mundo o pai da fé. E até hoje nós somos beneficiados pela obediência de Abraão. Veja o que é uma obediência diante do altar do Senhor. Não traz só benefício para nós, traz benefício para toda a nossa descendência, para a nossa posteridade. Aleluia! Louvado esteja Deus, vamos adiante. E ele diz para Jacó: edifica ali um altar e me adora, me adora. Edifica um altar e me adora. Ao Senhor que apareceu a ti quando você fugiu. Queridos, depois que Jacó estava ali para ser morto por Esaú e tudo aconteceu, o Senhor apareceu e ele diz para ele: me adora. E o que ele fez, Jacó, queridos? Aleluia! Ele adorou o Senhor. Glória. Nós conhecemos a história. O anjo do Senhor veio até ele
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós reconhecemos quem Deus é na nossa vida, esses dias eu estava até brincando com o pessoal lá da minha igreja, eu me sinto a queridinha do Senhor. Porque é assim que Ele nos faz sentir, não é? Glória a Deus. Quando nós vemos o cuidado, o carinho, o zelo de Deus com a nossa vida. Nós sabemos o quão Ele é maravilhoso. O quanto nós somos menina dos olhos do Senhor. Você já tentou tocar nos seus olhos? O quão frágil é? Imagina tocar no servo do Senhor. Imagina tocar na menina dos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. E se tem algo, queridos, que nós precisamos todos os dias, é anelar por essa presença. Aleluia. É anelar pelo Senhor na nossa vida. Por esse Deus que muda a nossa história, que escreve um novo começo, que apaga o nosso passado, que lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Um Deus que zela, que cuida, aleluia, que direciona a nossa vida para nós vivermos o melhor dele sobre a terra. Queridos, ainda não estamos vivendo o melhor de Deus, é porque ainda não estamos 100% como Ele quer. Porque a hora que alinhar, a hora que entrar no foco, vai viver o 100% do Senhor sobre a tua vida. E se tem coisa maravilhosa é viver a dependência total do Senhor sobre a nossa vida. Porque Ele vai cuidar melhor do que qualquer outra pessoa que cuidaria de nós. Glória a Deus. O cuidado de Deus é lindo, queridos. Nós fizemos lá esse último mês Santo a Deus. campanha do cuidado de Deus. Irmãos, foram tantos testemunhos. Mas não é que foram tantos testemunhos. É que como nós fizemos a campanha, as pessoas começaram a tentar o cuidado de Deus. Porque muitas vezes nós estamos tanto numa rotina tão frenética que nós não atentamos para esse cuidado. Nós não atentamos para tudo aquilo que Deus está movendo ou realizando na nossa vida. Mas quando nós paramos para analisar, nós vemos que todos os dias Ele cuida de nós. E cuida de nós até mesmo em coisas que nós não sabemos, que nós não vimos. Às vezes nós perdemos um ônibus. Quantas pessoas já não perderam um avião e depois o avião caiu? Ou perdeu um ônibus e aconteceu um assalto ou um acidente com aquele ônibus? Foi Deus livrando, foi Deus cuidando, mesmo que a pessoa não estava vendo, talvez na hora até ficou com raiva, porque não conseguiu pegar o ônibus ou o avião. Ou às vezes uma rota que você erra. É Deus direcionando todas as coisas, queridos. É Deus cuidando de nós. Aleluia. Eu me lembro um dia, bem lá atrás, que eu mudei de casa com as minhas irmãs e nós estávamos com a casa toda bagunçada ainda. Quando você muda, né? Chegamos no caminhão de mudança, já era de noite. E eu falei, vou fazer uma torta aqui rapidinho para nós comer, para nós dormirmos, estava todo mundo cansado. E quando eu fui com a torta no fogo, queridos, o gás acabou. Mal começou a assar, o gás parou. E eu falei, Senhor, e agora? Como é que eu vou conseguir pegar outro gás? Era umas 8h30 da noite, sem carro. Naquela época ainda não tinha celular, o telefone ainda não tinha sido instalado lá em casa. E eu falei, Senhor, como é que eu vou pedir um gás agora? Irmãos, sem brincadeira, eu me ajoelhei de frente pro forno e comecei a orar. Aí eu vou fazer o quê? Falei, Senhor, eu preciso de um gás. O Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe que a gente está com fome. Não tem como ir até algum lugar, porque eu morava bem embaixo de uma ribanceira, tinha que subir uma ribanceira enorme para chegar na avenida. E eu falei, Senhor, eu preciso de um gás. Irmãos, diante do altar do Senhor, deu 5 minutos, eu escutei aquela musiquinha do gás passando na minha rua. E eu saí correndo para chamar o rapaz para ele me trazer o gás, queridos. E quando ele subiu e ele instalou o gás ali para mim, eu fui pagar para assim para ele, moço, o Senhor está trabalhando até agora. Ele falou, não, moça, eu estava indo embora para minha casa, eu me distraí, peguei a rua errada. Aí eu falei, você não pegou a rua errada, foi o Senhor que te direcionou até aqui, porque o Senhor sabia da minha necessidade, que eu precisava desse gás. E louvado seja Deus pela tua rota errada, irmão. Aí eu falei, em nome do Senhor Jesus. Mas esse é o cuidado de Deus. Oh, glória, aleluia. E quando nós servimos esse Deus, nós vemos esse cuidado 24 horas. Aleluia. E nesta noite, queridos, que nós venhamos a fazer como Jacó.
nos levantarmos, edificarmos o altar no Senhor, adorarmos a Ele na beleza da santidade e obedecermos todas as diretrizes que Ele tem para mim e para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé.